Então, conforme combinado na aula passada, hoje eu ia resolver com vocês, hoje eu vou resolver com vocês a atividade 4, né, sobre o lucro real, a primeira que foi a DRE, e a segunda atividade, né, a atividade 5, que foi para que vocês contabilizassem o imposto de renda e a contribuição social de acordo com as informações contidas com as informações de contas de resultado, né, receitas e despesas. Então, vamos começar aqui com a DRE, tá? Eu já fiz em Excel. Após a aula, eu já disponibilizo para vocês, tá? Mas vocês vão acompanhando por aqui, vejam também o que vocês fizeram, né, para corrigir. E se tiverem alguma dúvida, vão me interrompendo, tá? Por que que a gente fez essa atividade, uma DRE? Porque o lucro real, ele parte, como o nome já diz, né? O lucro real mesmo, né? Aquele lucro apurado a partir da demonstração do resultado elaborada de acordo com a legislação societária. Então, para que a gente possa calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo regime de tributação lucro real, é necessário que tenhamos o lucro do período. E esse lucro do período é o lucro elaborado a partir da demonstração do resultado, né? De acordo com a legislação societária, né? De acordo com a estrutura definida pela legislação societária. Então, eu passei para vocês essa atividade sobre a DRE, e aí vocês peguem aí o que vocês fizeram para a gente corrigir, e aí qualquer dúvida vocês vão me perguntando. Deixa eu só abrir aqui a atividade. Vou fazer só o seguinte, eu vou compartilhar aqui primeiro o enunciado, e aí depois eu compartilho a resposta, tá? Para que vocês acompanhem também o enunciado da questão. Está aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Show, Sim, então vamos. Ok, então vamos nós. Então, aqui essa questão, ela é uma questão de concurso, tá? Mas ela foi ajustada, tá? Alguns itens, né? Eles foram ajustados. Então, considere os componentes da demonstração de resultados do exercício de 31/12 de X5 da empresa Equipamentos Modernos S.A. Essa empresa, ela nesse período, obteve uma receita operacional de 1.600.000, descontos incondicionais concedidos de 40.000, devolução de vendas 60.000, ICMS sobre vendas 270.000, demais impostos sobre vendas 138.750, custo das mercadorias vendidas, CMV 391.250, despesas operacionais com vendas e administrativas 300.000, descontos financeiros obtidos 36,
Descontos financeiros concedidos 16, variações monetárias 64, resultado positivo em participações societárias 220, reversão de provisões 40, ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado 65.250, despesa de material de escritório e salário do pessoal do administrativo, que são despesas operacionais, 1.650 e 7.600, respectivamente, provisão para contribuição sobre o lucro líquido, 120 mil, e a provisão para o imposto de renda, 180 mil. Os valores da receita operacional líquida, as vendas líquidas, do lucro operacional e do lucro líquido do exercício da empresa Equipamentos Modernos, em 31 de 12 de X5, nessa ordem, foram de... Então, aqui vocês teriam que montar a demonstração do resultado, não é? Organizar as contas de acordo com a estrutura definida pela legislação societária, para que a gente chegasse aos valores da receita operacional líquida, né, que são as vendas líquidas, do lucro operacional e do lucro líquido do exercício, tá? Então, vou aqui novamente interromper esse compartilhamento para compartilhar a resposta em Excel, tá? Para explicar para vocês. Tá dando para ver direitinho? Show, então vamos. De acordo com as informações, o que é que nós temos? Nós vamos ter uma receita operacional de vendas, tá? Uma receita que aqui a gente pode chamar de receita bruta de vendas, tá? Porque hoje não se tem mais essa divisão do que é operacional e não operacional. Considera-se que tudo faz parte da operação, tá? Tudo faz parte da operação. O que a gente vai ter são, no caso da receita, né? Receita bruta de vendas das operações continuadas, que são aquelas que fazem parte das operações da empresa, né? Que são continuadas, né? Acontecem continuamente, e as que não são continuadas, tipo a venda de um bem do ativo imobilizado, não é uma operação descontinuada, mas considera que tudo faz parte da operação. Então, nós temos a receita bruta de vendas no valor de 1.600.000, vamos ter de deduções 508.750, que deduções são essas? A legislação societária define que determina que a essa receita bruta de vendas sejam feitas deduções para se chegar à receita líquida de vendas, tá? Então, nós vamos ter como dedução os descontos incondicionais concedidos, são deduções da receita bruta de vendas, as devoluções de vendas, os impostos incidentes sobre vendas, né, que dentre eles o ICMS é um imposto incidente sobre vendas, e os demais impostos incidentes sobre vendas. Aqui, de acordo com a questão, são esses valores, né, para cada um, 40.000, 60, 270, 138, 750, perfazendo um total de 508.750. Então, a essa receita bruta de vendas, no valor de 1.600.000, nós vamos deduzir esses valores, né, que são as deduções à receita bruta de vendas, se chegando onde chegamos a uma receita líquida de vendas no valor de 1.091.250. Então,
Chegamos a esse valor, da receita líquida de vendas, no valor de 1.091.250. A receita líquida de vendas, a gente vai ter que deduzir o custo das mercadorias vendidas, tá? Receita líquida de vendas, vamos deduzir o custo das mercadorias vendidas, no valor de 391.250, e aí chegamos a um lucro bruto de 700 mil. O que é que nós vamos deduzir do lucro bruto para se chegar ao resultado antes das receitas e despesas financeiras? Ao lucro bruto, nós iremos deduzir. Só um instante, gente. As despesas, tá? As despesas operacionais e outras despesas, e vamos adicionar as receitas, né? Outras receitas operacionais. Vamos deduzir as despesas operacionais e outras despesas operacionais, e vamos adicionar as receitas operacionais e outras receitas, tá? Operacionais. Então, o que é que nós temos aqui dentro do grupo de despesas operacionais, despesas com vendas e administrativas? Vamos ter esse total de 300 mil, que foi já informado lá, despesas operacionais com vendas e administrativas, 300 mil. Como despesas operacionais, nós vamos ter despesa com material de escritório e o salário do pessoal do administrativo, tá? Então, essas despesas operacionais com vendas e administrativas perfazem um total de 309.250, tá? A soma dos 300 mil, que é o total já lá informado na enunciado da questão, e essas despesas com material de escritório e do pessoal administrativo, que lá também, no enunciado da questão, está informando que elas são despesas operacionais, tá? Por isso que a gente aponta aqui na demonstração do resultado do exercício. Então, aqui essas despesas com vendas e administrativas faz um total de 309.250. Nós também tivemos aqui outras receitas e outras despesas operacionais, que na verdade não tivemos despesas operacionais, né? Outras. Tivemos só receitas, que quais são elas? O resultado positivo em participações societárias, no valor de 220 mil, e a reversão de provisões, que é uma receita. Quando a gente faz uma provisão, é feito um registro da despesa. Se essa provisão foi revertida, ela passa a ser uma receita. Então, nós vamos ter outras receitas no valor de 260 mil, tá? Nesse caso, a gente não tem despesa, porque o resultado positivo é uma receita, né, é um ganho, e a reversão das provisões também, né, são outras receitas. Então, nós vamos ter aqui um total de 260 mil referente a outras receitas. E com isso, nós vamos ter as despesas operacionais, um total de 49.250. Por quê? Porque nós tivemos 309.250 de despesas e 260 mil de receitas. Então, o total aqui é a diferença, os 309.250 mais os 260 mil, os 309.250 mais os 260 mil, né, 309.250 que são despesas, mais as receitas, no total, nós vamos ter um total de despesas operacionais, receitas operacionais de 49.250. Com isso, nós chegamos ao resultado antes das receitas e despesas financeiras. O resultado antes das receitas e despesas financeiras equivale a quê? Ao lucro bruto menos
as despesas operacionais, né? Despesas operacionais mais receitas operacionais, que a gente já encontrou aí o total de 49.250. Então, 700 mil, que é o lucro bruto, menos as despesas operacionais, 49.250, chegamos a um resultado antes das receitas e despesas financeiras no valor de 650.750. E aí nós tivemos o resultado financeiro, qual é? Nós tivemos descontos financeiros obtidos, que representam receitas, e variações monetárias ativas, que também são receitas, tá? Descontos financeiros concedidos são despesas, por isso que ela está aqui negativo. Então, meu resultado financeiro líquido, que é a soma das receitas e menos as despesas, dá um total de 84 mil, né? Os 36 mais, menos 16 mais 64. Variação monetária ativa é uma receita, desconto financeiro obtido também é uma receita, e os 16 mil é uma despesa, tá? Então, nós vamos ter aí um total de 84 mil. Com isso, nós vamos chegar ao resultado após as receitas e despesas financeiras, que é 734. Por que, Tatiana, que é 734? Porque aqui o total de receitas é maior do que as despesas, tá? Nós temos 64 mais 36 mil, que é 100 mil, menos os 16 mil, 84 mil de receita. Então, o resultado após as receitas e despesas financeiras, 734, 750. E aí nós vamos adicionar outras receitas que a empresa teve. Ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado, 65.250. Então, o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social é o resultado após as receitas e despesas financeiras que a gente encontrou no valor de 734.750, mais o ganho de capital, que são outras receitas, no valor de 65.250. Chegamos ao resultado antes do imposto de renda e contribuição social no valor de 800 mil, e aí foi informado que a esse resultado tivemos uma provisão para a contribuição social no valor de 120 mil e para o imposto de renda 180 mil. Com isso, chegamos ao lucro líquido do exercício no valor de 500 mil. Então, o que é que pede na questão? Deixa eu só voltar lá. Os valores das vendas líquidas, do lucro operacional e do lucro líquido do exercício, nessa ordem, foram de. Então, nós vamos ter as vendas líquidas, 1.091.250. O lucro operacional, que é a diferença do lucro bruto menos as despesas operacionais, né, que é esse resultado antes das receitas e despesas financeiras, 650.750, e o lucro líquido do exercício, 500 mil. Ok? Dúvidas? Aqui a DRE é mais para se revisar, tá? Tendo em vista que a gente precisa saber desse resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, para que possamos calcular o imposto de renda e a contribuição social, fazendo-se os ajustes lá no LALU, a DRE foi mais para que vocês relembrem mesmo a estrutura, né, de uma DRE ou como se chegar a um lucro líquido para, aliás, se chegar ao lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, né, o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, e que vocês possam, para que vocês possam calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Só o Reginaldo, tá tranquilo só para o Reginaldo? Tudo ok, professora.
Show, Beatriz. Ok, teacher. Então tá. Ok, Nicole, Arilo. Então, é isso. Porque a gente precisa do resultado antes do imposto de renda da contribuição social para que a gente possa calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real, né? Nós vimos que lá no lucro presumido é baseado numa presunção, a gente parte das receitas, não é? Aqui no lucro real, não, é o lucro mesmo, por isso que o nome do regime de tributação é lucro real, é aquele lucro apurado a partir da legislação societária, né, o lucro apurado lá na demonstração do resultado. Então, a gente precisa ter essas receitas e despesas contabilizadas corretamente para que a gente possa calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. E a estrutura completa de uma DRE é essa, né? Eu procurei colocar aí o máximo de contas possíveis para a gente chegar no resultado antes da contribuição social sobre o lucro, ou resultado antes do imposto de renda e contribuição social, e para poder se fazer os cálculos. Aí, na atividade 5, né, que eu disponibilizei para vocês, a gente vai fazer um exemplo com o calculando, tá? O imposto de renda a partir de contas de receitas e despesas, a partir de uma DRE, calcular o imposto de renda e a contribuição social. Eu vou interromper o compartilhamento dessa DRE. No final da aula, eu disponibilizo no AVA para vocês essa resolução, tá? Essa DRE. Eu vou interromper aqui para a apresentação para eu compartilhar a atividade 5, tá? Só um instante. Atividade 5, lucro real. Nessa atividade 5, nós iremos partir de uma DRE, tá? Para poder se calcular o imposto de renda e a contribuição social. Pronto, então vamos nós. Atividade 5. A demonstração de resultado abaixo é de uma empresa que atua na prestação de serviços de engenharia e está submetida ao regime de apuração do lucro real trimestral. As despesas e receitas do trimestre, findo em 30 de março de X1, apresentaram os seguintes saldos. Receita bruta de vendas, 700 mil, ICMS das operações normais, 75 mil, descontos incondicionais, 25 mil, custo das vendas, 190 mil, receita de equivalência patrimonial, 25 mil, e outras despesas que, para fins de imposto de renda e contribuição social, elas são indedutíveis, no valor total de 12 mil. Com base nos dados expostos e sabendo que a empresa possui saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no valor de 85 mil de exercícios anteriores, apresente a. Valor do imposto de renda devido no trimestre. B. Valor da contribuição social devida no trimestre. C. Lançamentos contábeis do imposto de renda e contribuição social. D. Elabore a DRE e evidencia o lucro bruto e o lucro líquido. Então, vamos nós. Vou interromper esse compartilhamento, que esse aqui também eu já fiz no Excel, e vou mostrar aqui para vocês. Acompanhem com o que vocês fizeram para corrigir e tirar as eventuais dúvidas. Lembrando que vocês poderiam ter feito essa atividade utilizando-se aquele modelo que eu disponibilizei para vocês, o modelo para cálculo em Excel, né, que eu apresentei para vocês na nossa última aula, e só um instante. Que eu disponibilizei para vocês na última aula, e aí vocês poderiam utilizar
esse modelinho aqui, que eu vou apresentar agora. Vamos lá. O item D da questão pede que se elabore a DRE e evidencie o lucro bruto, que na verdade é por onde vocês têm que começar, tá? No exercício é o item D, mas é o primeiro que vocês devem saber. Por quê? Porque nós iremos, para que a gente possa calcular o imposto de renda e a contribuição social, a gente precisa saber do resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Se a gente não tiver esse lucro antes do imposto de renda e contribuição social, nós não iremos conseguir calcular, né, os impostos. Então, é necessário que comecemos pela DRE. Então, o item D da questão pede para elaborar a DRE e evidenciar o lucro bruto e o lucro líquido. Então, vamos começar por essa DRE. Lá no enunciado da questão foi informado que essa empresa tinha uma receita bruta de vendas de 700 mil, um ICMS das operações normais 75 mil e descontos incondicionais 25 mil. Então, nós sabemos que ICMS e descontos incondicionais, né, o ICMS das operações normais e descontos incondicionais, são deduções da receita bruta de vendas. Aqui, para ficar idêntico, a DRE que a gente fez, tá? Então, nós vamos ter aqui as deduções da receita bruta de vendas, tá? Essas deduções da receita bruta de vendas mais o 100. Então, vamos lá. A receita bruta de vendas é 700 mil, nós tivemos deduções às receitas brutas, deduções à receita bruta de vendas, que quais foram elas? 75 mil do ICMS, das operações normais, e 25 mil dos descontos incondicionais. Então, a soma desses dois um total de 100 mil, que é o total das deduções. Qual é a receita líquida de vendas? Receita líquida de vendas é 700 mil, receita bruta, menos as deduções. 700 mil menos 100 mil, receita líquida de vendas, 600 mil. Também nos foi informado que o custo de vendas era de 190 mil. Então, a receita líquida de vendas menos o custo das vendas dá um total de 410 mil, que é o lucro bruto, e lá no enunciado da questão pede-se para evidenciar o lucro bruto e o lucro líquido. Então, o lucro bruto é 410 mil, tá? A esse lucro bruto, nós vamos diminuir as despesas operacionais e adicionar as receitas, tá? Então, nós tivemos nenhuma despesa operacional, aliás, tivemos outras receitas operacionais, né? São outras receitas operacionais, que foi a receita da equivalência patrimonial, que nós iremos somar, e outras despesas para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, esses 12 mil, que são outras despesas, são indedutíveis, tá? Então, com isso, nós chegamos ao lucro antes do imposto de renda e a contribuição social, que é o quê? O lucro bruto mais as receitas menos as outras despesas, mais as outras receitas, que é a receita de equivalência patrimonial, menos outras despesas. Chegamos 410 mil mais 25 mil menos os 12 mil, chegamos ao lucro antes do imposto de renda e da contribuição social,
no valor de 423 mil. Chegamos a esse lucro antes, tá? Esses valores aqui a gente vai calcular, eu falo deles em seguida, tá? Então, nós chegamos a esse lucro antes do imposto de renda e contribuição social. A partir desse lucro que nós chegamos, através da demonstração do resultado, a gente vai calcular o imposto de renda e a contribuição social, tá? Aqui, nós temos um total de despesas de receitas de 725 mil, né? Porque nós só tivemos de receita a receita bruta de vendas e a receita da equivalência patrimonial, 725 mil. E tivemos um total de despesas, todas essas, né? Tivemos de despesas os 75 mil, 25 mil, 190 mil e os 12 mil das outras despesas, tá? Então, só para poder confirmar esse valor aqui que a gente encontrou, tá? Esses 423 mil é a diferença, tá? Entre as receitas e as despesas, só para a gente confirmar esse valor aqui, que é o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, representam a diferença entre as receitas e as despesas. Então, encontrado esse lucro antes do imposto de renda e contribuição social, vamos aos cálculos, né? Que são os itens A, B e C. A, o valor do imposto de renda devido no trimestre, B, o valor da contribuição social devida no trimestre, e C, os lançamentos referentes ao imposto de renda e à contribuição social. Então, ó, vocês podiam ter utilizado esse demonstrativo de cálculo que eu disponibilizei para vocês, para se fazer essa questão. Então, ó, receitas, total de receitas, só puxar lá do que a gente já encontrou aqui, 725 mil, e o total das receitas, 725 mil, despesas 302 mil. Então, ó, total, o lucro, ou antes do imposto de renda e da contribuição social, nós podíamos já também, se vocês preferirem, puxar direto daqui do que a gente encontrou, né? O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, 423 mil. E aí, o que é que a legislação diz? A legislação fiscal. A partir desse resultado encontrado, a gente vai fazer os ajustes. Que ajustes são esses? As adições e as exclusões. Nós vamos adicionar tudo que foi considerado como despesa lá na DRE, mas aqui para a legislação fiscal não é despesa. Aí a gente vai ter que adicionar. O que é que a gente vai excluir? O que foi considerado como receita, que a legislação fiscal, para fins de cálculo dos impostos, não considera como receita. Então, teremos que excluir. Então, ó, de tudo que a gente viu lá, das relações de despesas e receitas, o que é que nós vamos ter? Outras despesas indedutíveis, que já foi dito, se ela é indedutível, para fins de cálculo indedutíveis para o imposto de renda e contribuição social. Se ela é considerada como uma despesa pela legislação societária, mas para o cálculo do imposto de renda e contribuição social, essas despesas são indedutíveis. Então, a gente vai fazer o quê? Adicionar. Então, nesse nosso exemplo, nós só tivemos essas outras despesas que vão ser adicionadas, mas eu coloquei lá, tanto no material, nos slides, né, no PowerPoint, quanto nesse modelinho que eu passei para vocês, outros exemplos, né, de valores que são considerados como despesas pela legislação societária, mas que devem ser adicionados aqui para fins do imposto de renda e contribuição social. Mas na nossa atividade 5, nós temos apenas essas adições, né? Essa adição no valor de 12 mil. Segundo a legislação fiscal, o resultado positivo de equivalência patrimonial, que é considerado como receita e vai ser adicionada lá na DRE, né? Vai ser somado para a gente se chegar ao lucro, aqui a legislação fiscal determina que seja excluído, que esse resultado positivo da equivalência patrimonial seja excluído. Então, nós vamos ter aqui de adições as outras despesas,
que são indedutíveis, no total de 12 mil, e vamos excluir a receita da equivalência patrimonial, 15 mil. Com isso, nós vamos ter o lucro antes da compensação do prejuízo, 410 mil, que é o quê? Os 423, que é o lucro que a gente encontrou lá na DRE, mais os 12 mil, que temos que adicionar as despesas indedutíveis, menos os 25 mil que devemos excluir, referente à receita da equivalência patrimonial. Total, 410 mil. Vocês entenderam como eu cheguei aí a esses 410 mil? Sim, Nicole, podem sim, tá? Vocês podem fazer sim a prova nessa planilha que eu disponibilizei, tanto a prova quanto os exercícios, vocês podem sim, que vai com certeza facilitar muito para vocês, né? O importante é que vocês entendam mesmo o que são essas adições, por que que adiciona, por que que exclui, mas pode utilizar, tá bom? Ótimo. Mão na roda mesmo, viu, Claudeninha? A planilha, show, ela é show. Então, vamos lá. Então, deu para entender até os 410? Então, continuemos, né? Então, chegamos aos 410 mil, que é o quê? O lucro antes da compensação do prejuízo. Por quê? Porque nessa questão, o que é que foi dito? Lá no modelinho que eu passei para vocês, não teve prejuízo, tá? Mas aqui na questão a gente já teve, sabendo que a empresa possui saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no valor de 85 mil de exercícios anteriores. O que foi que nós vimos? Que a empresa tem direito a compensar esse prejuízo. Se ela teve, num determinado exercício, né, da apuração, num determinado trimestre, ela teve prejuízo, ela não tem imposto a recolher, porque o imposto é sobre o lucro. Se num determinado período ela teve prejuízo, então não vamos recolher esse imposto, vai ficar lá o valor do prejuízo. O que é que a legislação diz? Que pode-se compensar esse prejuízo em períodos posteriores, não é? Se no exercício seguinte, no período seguinte, a empresa obteve lucro, o prejuízo do período anterior, ele pode ser compensado, mas ela fixa um limite, pode compensar, mas desde que não ultrapasse 30% do lucro real, tá? Então, eu fiz aqui esse cálculozinho, essa evidência aqui do lado, para ficar bem claro para vocês. Foi dito que a empresa teve um prejuízo fiscal de períodos anteriores no valor de 85 mil, tá? Teve um prejuízo fiscal de períodos anteriores no valor de 85 mil. E o lucro real do período, ó, foi 410, foi o lucro que a gente encontrou aqui. Ui, não era isso não. Peraí, gente, abriu esse ajuda aqui. Não. Peraí, travou aqui. Pronto. Esse 410 foi o que a gente encontrou aqui, ó, o lucro antes da compensação do prejuízo. O que é que a legislação diz? Que a gente só pode compensar a 30%, né, no período, só 30% do lucro real. O lucro real foi 410, 30% de 410 é 123 mil.
tá? Então, a gente pode compensar até 123 mil. Só que o prejuízo foi 85 mil, então está de boaça. Vamos compensar todo o prejuízo. Se tivesse sido 400 mil o prejuízo, a gente só compensaria 30%, 123 mil. No período seguinte, compensaria mais 30%. No outro período, mais 30% até zerar. Como aqui o limite é superior ao prejuízo do período, que foi 85 mil, então a gente já pode compensar todo esse prejuízo nesse trimestre, tá? Então, vamos ter aqui uma compensação de prejuízo no valor de 85 mil, o lucro real é 325 mil. Então, tivemos um lucro antes da compensação do prejuízo no valor de 410 mil. O prejuízo pode ser compensado na sua totalidade, tendo em vista que o limite de 30% do lucro real é 123 mil e o prejuízo foi 85, então podemos compensá-lo na sua totalidade. Então, o lucro real do período é 325 mil. E esses 325 mil é que a gente vai aplicar as alíquotas de 15% do imposto de renda e adicional de 10%. Então, o que é que temos? 325 mil vezes 15%, 48.750. O adicional, o que é o adicional? É o lucro real menos 60 mil, né? O que ultrapassou 60 mil. Fiz até aqui a comprovação. Lucro real, 325 mil, menos 60 mil, né, 20 mil por mês, como o lucro real aqui que a gente está calculando é o trimestral, então, no trimestre nós vamos ter 60 mil. O que ultrapassar 60 mil deverá ser aplicada a alíquota de 10%. Então, o lucro real é 325, o que ultrapassou foi 265 mil, né? Os 325 mil menos 60 mil. 325 mil menos 60 mil. O que ultrapassou foi 265 mil. A esse 265 mil, a gente vai aplicar a alíquota de 10%, dá um total de 26.500. Com isso, o total do imposto de renda a recolher é 75.250. Nesse exemplo, eu não tive imposto de renda retido na fonte, porque se tivesse, a já deduziria aqui. Lá no modelo eu coloquei para vocês o imposto de renda retido na fonte, aqui no exercício já não coloquei, mas se tivesse, vocês iriam aqui já direto do valor a pagar esse imposto de renda retido na fonte. Se o imposto fosse pago no valor total, seria esse valor, 75.250. É permitido parcelar esse valor em 3 vezes, né? A primeira parcela até o último dia útil do mês subsequente ao fim do trimestre. O primeiro mês seriam esses 25 mil, mas os outros meses a gente já teria acréscimo, tá? A Selic teria aplicado aqui, não seria esses 25 mil. Quando fosse emitir o DAF para pagamento, no programa, que é o Sicalc, que faz esse cálculo, ele já calcularia o valor, né, com os juros. Então, poderia se parcelar. Qual é o lançamento contábil? Despesa com imposto de renda e a obrigação de se recolher esse imposto de renda. Qual o valor? 75.250. À medida em que for pagando, debita o imposto de renda a recolher e credita banco, tá? Então, registro aqui a obrigação com imposto de renda e à medida que vai pagando, debita o imposto de renda e credita banco. Simples assim. Dúvidas? Vocês estão aí ainda? Sim, professora. Ah, tá. Então, show. Contribuição social. A contribuição social, mesmo raciocíniozinho. O que é que vai mudar? A alíquota, tá? Vamos ter
o que adiciona no imposto de renda, adiciona para a contribuição social, o que exclui no imposto de renda, exclui para a contribuição social. Vamos chegar ao mesmo lucro antes da compensação. Vamos chegar ao lucro, né, antes da compensação, os mesmos 410, tá? Vamos chegar a esse lucro. Vamos compensar, tá? Que aqui é base de cálculo negativa, tá? Como eu expliquei para vocês. Prejuízo fiscal, imposto de renda. Base de cálculo negativa da base negativa, né? Base negativa da contribuição social é a mesma coisa, tá? Tudo é prejuízo, só muda a terminologia de um para o outro, mas os mesmos 85 mil poderão ser compensados para cálculo da contribuição social. Então, chegamos a essa mesma base de cálculo, tá? O cálculo dos 30% é o mesmo, esse mesmo cálculo aqui, tá? A gente vai compensar os 85 mil na sua totalidade, tendo em vista que o limite é 123, então, para a contribuição social, a mesma coisa, e chegamos a esses 325 mil. Contribuição social é simples, porque a contribuição social, ela não tem adicional. Nós iremos simplesmente aplicar os 9% sobre os 325 mil. Não tem o adicional, aplica-se apenas os 9%. Se a empresa optar por parcelar o imposto de renda, ela vai parcelar também a contribuição social, aqui, 3 parcelas. Mesma coisa, se a primeira parcela, se optar pelo parcelamento, a primeira parcela vai ser os 9.750, as outras terão acréscimos, né? E o lançamento contábil é o mesmo. Debita no resultado despesa com contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição social a recolher 29.250. Medida que for pagando, né, as parcelas, debita a contribuição social a recolher e credita-se banco até zerar essa obrigação no seu valor total. Lembrando que se houver imposto de renda retido na fonte, vai ser deduzido do valor a pagar apenas do imposto de renda. Da contribuição social, não. A contribuição social não tem imposto de renda retido na fonte, é deduzido apenas do imposto de renda pessoa jurídica. Ok, babies? Dúvidas? Entenderam mesmo? Vocês têm certeza disso, porque a gente encerra o lucro real trimestral e já vamos passar para o lucro real anual na próxima aula. Ninguém? Professora, vai Oi. ser a prova. A prova? É a V2. Se eu não me engano, o Felipe, tem que confirmar no plano de ensino, mas é 28 e 30. Semana que vem, então, né? Sim. Aí a gente tem mais. Só a próxima aula? Isso, só tem sexta próxima. Vixe. Eu tava crente que ainda tinha essa semana e a outra, ó. Que a gente ainda ia dar tempo ver o lucro anual. Mas na sexta-feira a gente vê, não se aprofunda o lucro anual. E por estimativa, eu falo um pouquinho sobre sobre o lucro real anual, né, o lucro por estimativa, e aí a gente se aprofunda para a V3, tá bom? Porque as provas têm que ser mesmo dia 28 e 30, porque eu tenho só até o dia, se eu não me engano, até o dia 6 de novembro para lançar. Então, tem que ser mesmo nessa data, tá? Aí, na próxima aula, que eu tava crentezinha que ainda tinha outra semana, ó. Então, na próxima aula eu comento sobre a prova, tá bom?
Reginaldo, você confirmou no plano de ensino, é dia 28 mesmo, né? É isso, né, Reginaldo? Tá, não, era e vai ser, tem que ser, porque senão eu não tenho tempo para poder lançar as notas que no prazo, tá? Estipulado. Então, a gente na próxima aula, eu só explico para vocês o que é o lucro real anual, o lucro por estimativa, o lucro anual, e aí a prova fica sendo no dia 28, e vai ser o mesmo esquema, tá? Vai ser disponibilizada do dia 28 até o dia 30, e a segunda chamada só no horário da aula, do mesmo jeitinho que foi a V1, tá? No dia 30, fica a segunda chamada somente para o horário da aula, e a primeira chamada do dia 28 ao dia 30. Quem fizer a primeira chamada, não faz a segunda. E aí, para a segunda chamada, vai ser só o lucro real, tá bom? Vai cobrar muito? Não, como eu só vou dar a próxima, porque eu estava crente que a gente ainda ia ter a próxima aula e a gente ia ver o lucro real anual. Na quarta-feira, na aula seguinte, a gente fazia exercício, na aula seguinte, corrigia, revisava e era a prova. Mas como não vai ter tempo, vamos fazer só a parte conceitual mesmo. Só a parte conceitual de lucro real, viu? Os cálculos eu não vou ter como cobrar porque a gente não vai ter tempo. Tá bom? Então, babies, vou parar aqui a gravação e para eu fazer a chamada, e aí ficamos combinados dessa forma.